Olá, eu sou Liliane Costa e para iniciar este programa de hoje, nós vamos então falar sobre o nosso pensamento da semana. Mas eu te pergunto, você já observou que tem muitas pessoas que gostam de reclamar da vida, reclamar do destino, reclamar da sorte? Pois é, nós temos um grande poder de escolha, o livre-arbítrio. Então vamos meditar sobre o jogo de escolhas da vida? Então, para nossa reflexão hoje, você já parou para refletir como o destino ele age nas nossas vidas? Em alguns momentos, pode até parecer que o universo só estava esperando uma ação nossa para mudar tudo e colocar cada coisa em seu devido lugar. O livre-arbítrio é como um jogo de escolhas, onde cada ação nossa desencadeia em uma reação. Quanto antes nós entendermos isso, mais cedo conseguiremos lidar com as viradas da vida sem nos revoltarmos com o destino. Então, pense bem e faça escolhas assertivas, pois as nossas decisões do hoje representam também o resultado do nosso futuro. Bom, e tem hora da notícia, gente, vai ter também hora do bate-papo e nós vamos falar sobre relacionamentos. Dia dos Namorados chegando por aí, tem quadro História de Vida e tem também momento da Palavra de Deus. Mas para nós partirmos então já para esse momento de te atualizar sobre o que está acontecendo no mundo, a semana passada nós falamos sobre as catástrofes climáticas que estão afetando o Brasil de norte a sul. E hoje eu gostaria de falar sobre o nosso estado, Minas Gerais, pois uma em cada 3 cidades de Minas Gerais corre o risco crítico de ocorrência de desastres naturais, conforme números que foram divulgados pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República. No total, são 283 municípios mineiros nessa situação, um total que subiu para 185% desde o levantamento anterior feito em 2012 pelo mesmo órgão. Os riscos que essa pesquisa divulgou são que os municípios mineiros, eles correm o risco de ter enxurrada, sofrer com inundações ou até mesmo deslizamentos. Dentre os municípios citados, com mais de 300 mil habitantes, há casos de prefeituras mineiras que registraram todos os parâmetros em uma situação crítica, como por exemplo a cidade de Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Betim e Ribeirão das Neves. E ainda falando sobre essas pesquisas de dados estatísticos, houve uma lista que foi divulgada também no início do ano sobre 110 cidades mineiras que têm um risco de sofrer com alagamentos, né? Ou seja, durante o período de chuvas. E isso foi, inclusive, ressaltado pelo INMET. E aparece algumas cidades da nossa região. É importante nós falarmos sobre essas causas ambientais e essas mudanças climáticas, porque nós acabamos, gente, entrando também na parte de políticas públicas, pois se há dados estatísticos que mostram que há risco, significa que se os nossos governantes eles estiverem atentos, podem também trabalhar a prevenção e ver aonde há um desgaste em cada cidade, ou seja, onde há gargalos, para que evite sofrimento ou até mesmo tragédias futuras. Bom, mas falando então dessa lista das 110 cidades mineiras que correm o risco de ser alagadas, aparecem e figuram aqui na nossa região a Badia dos Dourados, Araguari, Campina Verde, Canápolis, Coromandel, Cascalho Rico, Centralina, Estrela do Sul, Grupiara, Guriatã, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, Patrocínio, Prata, Romaria, Santa Vitória, Tupaciguara, Uberaba e Uberlândia. Lembrando que na cidade de Uberlândia, algumas obras já têm sido feitas ali na Avenida Rondon Pacheco, que quando chove muito tem um histórico de alagamentos e enchentes. Mas de acordo com esses dados divulgados pelo INMET, então essas cidades aqui do Triângulo também podem ter risco de desastres vindo de alagamentos. Então as administrações têm que ficar atentas, ok? A gente vai então para um breve intervalo, mas antes eu gostaria de convidar você a nos acompanhar nas redes sociais. Siga @Liliane Costa. Volta de novo. E a gente vai então para um breve intervalo, mas antes eu gostaria de te convidar
a nos seguir nas nossas redes sociais, @programa Jornada Feliz, @Liliane Costa. Deixe a sua sugestão de pauta e compartilhe o nosso conteúdo. Nós também estamos no YouTube. Afinal, esse conteúdo de informação, como também de positividade, pode alcançar mais pessoas através do seu engajamento. Liderar uma transição energética justa é produzir a energia que chega na sua casa e também apoiar projetos de conservação ambiental. Porque quando a gente direciona energia para a biodiversidade, cuidado vira respeito ao meio ambiente. Transição energética justa. Isso é bom para todo mundo. É nessa energia que a Petrobras vai. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Perguntamos a 2 famílias: qual sabonete antibacteriano você compra? Qualquer um, são todos iguais. Eu sempre compro Protex. E por quê? Porque Protex elimina 99,9% das bactérias. E sua fórmula oferece proteção duradoura de até 12 horas. E continua agindo ao longo do dia. Uau, me dá um Protex. Naturalmente. Protex, para a boa saúde da sua pele. E hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre relacionamentos. Vocês já observaram a dinâmica, as mudanças que acontecem nas relações? Bom, e para aprofundar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a doutora Poliana Luiza, que é psicóloga há mais de 15 anos, é especialista em terapia familiar e de casal, psicodrama, em educação sexual também, e além disso, claro, do lado profissional, é mãe, é esposa e vai compartilhar conosco aqui um pouco da sua experiência. Doutora Poliana, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Liliane, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra e uma alegria estar aqui com você. Doutora Poliana, a gente observa, muito que a sociedade vai mudando, as relações vão mudando, mas nós queremos falar hoje sobre a importância da afinidade, do compromisso, da intimidade nos relacionamentos, porque neste programa nós falamos muito também sobre saúde mental, né? E para a gente começar esse bate-papo hoje, qual é a importância dos vínculos afetivos nas nossas relações? Esse é um dos pontos mais importantes. E aí é importante cada um pensar na importância de falar sobre isso. O que sente falta, o que sente necessidade nas suas relações, porque a afetividade ela é vinda de várias formas. Ela é vinda através de uma atenção que você dá para o seu parceiro, ela é vinda através de um presente que você proporciona ali, um tempo de qualidade. Nós estávamos falando agora há pouco, da importância desse tempo de qualidade, forma de servir, E aí para você aqui eu estou falando um pouco das linguagens do amor, que isso traz um pouco da questão da afetividade. Certo. E também nunca sai de moda, Por quê? Porque a gente tem que pensar nesse parâmetro exatamente para que o casal compreenda como está sendo abastecido o meu tanque do amor, como eu estou sentindo amado pelo meu parceiro, pela minha parceira, e contar para ele também, para ela, essas formas de vincular. E isso vem lá dos nossos pais, Às vezes eu aprendi a amar com meus pais de uma forma, e quando eu me relaciono com você, às vezes vai ser de uma outra linguagem, porque eu preciso adaptar também com a necessidade que você tem na relação. Então os casais precisam estar atentos a essa dinâmica na relação. E com certeza, doutora, ter uma jornada feliz é ter relacionamentos saudáveis. E a gente vê aí na sociedade que, às vezes, o que falta às pessoas é aprofundar nesses vínculos. E como a senhora falou, essas pequenas atitudes, elas podem fazer a diferença. Bom, mas passando para o próximo tópico, então, na sua opinião, como profissional, a sociedade ela deixou de criar vínculos duradouros, como você falou aí da questão do amar, daquilo que nós recebemos dos pais. Como a intimidade e também o compromisso podem contribuir para a qualidade dos nossos relacionamentos? É muito importante os casais pensarem que existe um mundo real e um mundo virtual. Um mundo virtual, se a gente permanece muito nele, a gente está destruindo nossos relacionamentos. É tão importante a gente pensar nesse tempo de qualidade. Às vezes eu estou aqui com você, vamos assistir um filme, a gente está aqui, eu pego meu celular e vou mexer. Qual o tempo de qualidade que eu estou tendo com você? Então é importante a gente pensar que existe sim a possibilidade de crescimento dessa relação,
mas que os dois precisam estar alinhados. E aí, quando eu falo isso... Reciprocidade. Reciprocidade, exatamente. E aí pensar, Liliane, que cada casal é único. Então, talvez o que dá certo pro meu relacionamento não dá certo pro seu. E tá tudo bem. Porque às vezes a gente quer copiar o relacionamento do vizinho, do amigo ou de algum familiar. Mas você e seu par precisam sempre dialogar para entender o que faz sentido aqui no seu relacionamento. Eu gosto muito de falar do eu, tu e nós. Enquanto casal, nós temos que pensar na pluralidade da relação. O que faz sentido aqui para nós. E aí sim, as coisas vão caminhando de uma forma pertencente a essa relação e os casais vão se sentindo alimentados, né, nesse sentido. Alinhar a vida, os projetos, né, entender o que o outro pensa. E quando a gente fala de intimidade, quando a gente fala de compromisso, não tem como, né, aprofundar esse relacionamento sem o diálogo. Não. Sem conhecer um ao outro. O diálogo é a base de tudo, né? Eu costumo dizer que o que não é dito não é compreendido. Às vezes eu faço caras e bocas aqui pro meu parceiro e ele tô crente que ele tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não, ele só vai compreender quando eu falar, olha, eu estou insatisfeita por isso e isso que você fez. Ou estou muito feliz por isso e isso que você fez. Nem tudo é óbvio, né? Então, assim, tirar essa crença limitante de que, tá óbvio aqui o que eu tô fazendo, o outro tá compreendendo. Não, não é bem assim. Nós precisamos falar. E aí sim, o casal vai criando uma intimidade maior, tanto de convivência como até sexual também, nesse sentido. E assim, doutora Poliana, como nós estamos falando, né, hoje aqui sobre as relações e a dinâmica em si da convivência dos casais, nós gostamos muito de trazer neste programa também temas atuais. E tem algo que tem se falado muito na internet, que inclusive virou uma moda agora, né, entre os adolescentes, inclusive, que é a tal da agamia. Mas a gente precisa entender, né, que nem tudo que é moda é bom, pode ter consequências. E com relação, por exemplo, a esse tipo de comportamento, quais são hoje as consequências para a saúde mental e também para a vida das pessoas ao permitir, por exemplo, esse tipo de relacionamento que as pessoas elas se entregam de alguma forma, mas que não veem a longo prazo um compromisso ou um propósito de viver uma vida juntos, né, de ter um planejamento? É bacana você falar sobre isso, porque hoje nós percebemos que existem vários tipos de sistema familiar, vários tipos de vínculo formado entre os casais. E o que nós compreendemos? É o que eu falei agora há pouco. O que é compreendido entre o casal e se tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, se você tá numa relação, tudo bem, nós vamos ter um relacionamento e eu vou ter a gente vai ter uma conversa aqui para que a gente tenha a liberdade de conhecer outras pessoas lá fora. Se isso foi acordado entre o casal, tá tudo bem. Agora, se é algo que o casal entende como prejudicial à relação, até para minha individualidade também, é preciso a gente compreender exatamente para não gerar nenhum prejuízo, tanto físico, como emocional, como espiritual e relacional, porque dependendo do contexto que nós nos permitimos viver, isso pode gerar prejuízos enormes para a nossa saúde emocional e para a nossa dinâmica de vida como um todo. A agamia hoje, né, é exatamente a gente pensar um pouco sobre isso. É um novo formato de vínculo, né, que não foi tanto falado, mas já existe há algum tempo, e que os casais estão se permitindo viver não só na juventude, viu, Liliane? Os adultos, tem muitos adultos jovens aí vivenciando esse formato de relação também. E quando a gente fala da questão da afinidade, doutora, ter, né, essa profundidade nos relacionamentos e entrar na parte da intimidade, de conhecer um ao outro, isso pode representar algum tipo de proteção, né, para a saúde mental da pessoa? É ligado, por exemplo, à nossa autoestima, a todas essas questões do ambiente em que a pessoa convive, de passar essa energia, né, positiva? Eu percebo que vem muito mais num contexto familiar de aprendizado, de construção das crenças limitantes, né, do que de uma resistência, né? E aí a resistência vem em decorrência de traumas vividos em relacionamentos passados, de toda uma construção passada de memórias que essa pessoa pode ter. Por isso que talvez a importância de buscar se percebe que isso está prejudicial, isso está influenciando de alguma forma negativa, buscar uma ajuda profissional que sim, você vai se conhecer melhor, você vai saber melhor o que faz sentido na sua dinâmica de vida e você vai buscar relacionamentos mais pertencentes ao seu momento de vida também, nesse sentido. Ok, pra gente finalizar, né, esse programa chama Jornada Feliz. Então a gente tenta de alguma forma trazer a jornada da felicidade para as pessoas. Dentro da sua experiência e como profissional, o que seria aquilo que não pode faltar na relação
de um casal, seja ele namorado, seja ele esposo ou esposa, para ter um relacionamento bem sucedido e falar assim, olha, esse casal construiu uma jornada feliz? Olha, eu deixo aqui essa mensagem para você, que se você quer ter um relacionamento feliz, né, não existe manual, não existe uma receita, mas são estruturas principais para que você consiga ter essa relação saudável. Diálogo. Diálogo é a base de tudo, para que você planeje a vida do casal, a vida dessa família, os projetos futuros, tempo de qualidade com seu parceiro e sua parceira, né? Ter agendado, gente. É porque a gente fala, vamos deixar acontecer. Não, toda quarta-feira é dia da gente namorar, sem filhos, sem ninguém. Né? E tem um tempo da família e tem um tempo do casal. Então é muito importante pensar nisso também, para que da melhor forma possível esse casal vá amadurecendo mais essa relação, vão se tornando mais pertencente àquilo que estão vivenciando, e isso vai trazendo uma qualidade de vida e um pertencimento maior. E claro, a felicidade e a alegria, quem não fica feliz tendo esse tempo de qualidade com seu par e com aquela pessoa que faz sentido, porque às vezes eu estou numa relação que não faz sentido, e aí também vale a pena observar isso, né, Liliane? Doutora Poliana, e as pessoas que quiserem entender um pouco mais sobre a dinâmica dos seus relacionamentos, como elas podem te encontrar na rede social? A senhora já tem também algum projeto que está em andamento? Então, as pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, @PolianaLuiza, Luiza com S, e lá no link da bio tem toda a descrição dos trabalhos que eu realizo, inclusive os últimos posts traz, né, todas essas novas jornadas que eu estou realizando agora no momento, no mês de junho. Ok, gente, então fique conosco, né? A gente vai continuar ainda neste clima de romance, nesse clima de relacionamentos, porque daqui a pouco, depois do intervalo, a nossa repórter Silvânia, do Fala Sil, vai trazer para vocês a sua história de vida, seu relacionamento com seu esposo, o Mário, e vocês vão poder acompanhar os desafios de mais de 18 anos de convivência. Então, vem acompanhar essa história da vida real. Voltamos com o programa Jornada Feliz e hoje, gente, nosso programa todo especial está no clima do amor e do romance. E claro, a gente tem o quadro Histórias de Vida e hoje a nossa repórter Fala Sil vai compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência de vida e conjugal que ela e o seu esposo Mário César têm vivido ao longo de 18 anos. Então, confira essa história. Olá, Liliane e telespectadores do Jornada Feliz. Mês de junho chegou e com ele o mês mais lindo do ano, né? Que é o mês dos namorados. Nós vamos falar sobre o quê? Nesse mês nós vamos aproveitar para falar sobre família. E para começar muito bem esse tema, eu tô aqui com meu marido para a gente conversar, falar a respeito de como começou a nossa família. Não é verdade, Mário? Verdade, viu? Esse mês é um mês bonito, né? Lembra muito a nossa história também, que é uma história, hoje já com 18 anos de casado, né? Isso mesmo. Mas... E é engraçado que o junho tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver com a gente. Conhecemos em junho. Conhecemos em julho. Em julho, conhecemos em julho. De 2003. Foi quando foi a gravação do DVD do Diante do Trono, Quero Me Apaixonar. Frio pra caramba Jesus em São Paulo. amado, muito frio em São Paulo, lá no Campo de Marte. Eu me lembro que tava fazendo mais ou menos uns 3 graus. Tava. E foi um dia tão complicado, né, porque assim, tinha muita gente, mais de 2 milhões de pessoas, e aí assim, você perdeu o ônibus também, eu lembro dessa história. Muitas histórias. Nos conhecemos em julho, lá na gravação do Diante do Trono, Quero Me Apaixonar, porque eu fazia excursão e você foi junto comigo nessa excursão. Isso. Um amigo seu falou assim, tem um amigo meu ali querendo viajar, que foi inclusive o Vinícius da Miriam. Foi o Vinícius. Que a gente acabava que se conhecia, eram amigos em comuns, a gente nem sabia, né? Aí ele me falou que uma pessoa estava organizando a viagem e era você. E que frio. Gente, muito frio. A gente se conheceu numa fase muito complicada. Foi uma das viagens mais complicadas que eu já fiz. Frio, perdemos o ônibus de lugar, a gente não sabia onde estava o ônibus. Muita gente. Você ficou esgotada nessa viagem. Esgotada. E na volta eu sentei do seu lado. Me lembro que eu estava muito cansada. Ainda te falei assim, na hora que parar ali no posto, me chama, porque eu tô com fome, eu quero comer. Capotei. E foi assim que a gente começou. A gente se conheceu, nos tornamos melhores amigos. Isso. Né? Durante, eu acho que 1 ano e meio, que a gente se conheceu em julho de 2003, começamos a namorar dia 5 de janeiro de 2005.
a gente saía muito junto, eu ia pra sua casa, né? Éramos amigos. A gente assistia filme junto, que é um programa que a gente gosta muito, e também saía, ia para cinema. E aí a gente começou a namorar no cinema, inclusive. Não assistimos o filme, lembro direitinho que era 11 Homens e um Segredo. 11 Homens e um Segredo. Depois a gente assistiu outras vezes, mas aí já tinha passado um bom tempo depois. É verdade. E foi uma fase boa que você gastou muito tempo com a minha mãe. Ficamos noivos ali com a bênção da minha mãe, me lembro das palavras dela, a gente tem isso gravado. Sim. No dia 25 de junho de 2005, a gente ficou noivo. Foi. E a gente era para ter casado nesse mesmo ano, mas aí não teve jeito. Acabou que a gente casou dia 3 de junho de 2006. Né? Um casamento lindo. Nosso casamento foi um dos casamentos mais lindos que até hoje as pessoas dão notícia. Gente, é interessante, porque naquela época não existia Fala Sil. Não existia. E eu me lembro que eu era da Luz do Mundo, você era Sal da Terra. Isso. E a gente se casou na Luz do Mundo. Me lembro que eu coloquei 400 cadeiras. E não era tão conhecida assim, eu era locutora de rádio, mas é uma coisa muito tranquila, apresentadora de eventos, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu coloquei 400 cadeiras e a Mônica falou, Sil, pelo amor de Deus, tire um tanto de cadeira, minha filha, você vai passar vergonha, vai ficar vazio, vai ficar feio. Eu falei, pode deixar. E por incrível que pareça, descobriram que a gente ia casar e apareceu um tanto de gente. Nossa, apareceu ficou gente em pé. Amigos. Nossa, e assim, até um amigo meu do Japão, eu nem sabia que ele estava no Brasil, ele apareceu lá no casamento. E outros amigos que a gente fazia muito tempo que não via, né? É verdade. Que acabou que apareceu lá. 18 anos de história. 18 anos. Então, eu locutora, o Mário na área de vídeo, fizemos uma junção. Hoje em dia... Nosso casamento não é apenas um casamento só na área da família, mas também tudo nosso é feito junto, uma parceria. A gente tem muita essa cumplicidade de trabalhar junto, de se dar bem junto, porque tem muita gente que não se dá trabalhando junto, mas eu e a Sil sempre fomos assim, muito parceiros. É verdade, eu sempre digo que ele é o meu melhor produtor. E nesses 18 anos de história, a gente teve assim, eu coloquei lá, a gente teve momentos de muita alegria, momentos de muitas tristezas e momentos de muitos desafios, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Por tudo que a gente tem vivido até aqui. E assim, dizer pros casais, assim, pra gente ser parceiro sempre, pra gente cuidar um do outro, porque a gente passou desafios muito complicados na área da saúde, na área familiar, e muitas perdas. E a gente nunca deixou de segurar a mão do outro. Que eu acho que é muito importante, é fundamental para os casais hoje, que tenham isso. Essa parceria, essa cumplicidade, né, de estar junto. Não é no primeiro desafio que vier, você vai desistir e vai largar. Não é assim que funciona. A gente tem que criar esses vínculos, né? Porque a paixão é muito bonita, mas ela passa. O que fica é o amor verdadeiro, o amor sincero. E é o que a gente sente um pelo outro. É a cumplicidade. É isso aí. É isso aí. Espero que você tenha gostado um pouquinho da nossa história. Depois a gente vai contar muito mais. Mas tá aí. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Que pena, o nosso programa está acabando, mas eu tenho uma notícia boa. Chegou o momento da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão especial para vocês, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Onde Deus, ele diz o seguinte: eis que eu tenho algo contra você. Abandonaste o primeiro amor. Lembre-se de onde caíste, arrependa-se e volte às primeiras obras. Gente, nessa reflexão do livro de Apocalipse, eu gostaria de levar você a refletir comigo sobre tudo que nós iniciamos. Lembra do princípio do namoro, o começo de um projeto de estudo, ou até mesmo quando você começa a empenhar um trabalho? A verdade é que tudo que nós começamos, no começo a entrega, a dedicação, a ânimo, mas às vezes as pessoas vão, com o passar do tempo, perdendo o fôlego, né? Perdendo o ânimo, e isso envolve até mesmo os nossos relacionamentos. Esse versículo, ele traz, na verdade, um alerta. Por quê? O nosso relacionamento com Deus muitas vezes é assim também. As pessoas conhecem a Jesus e de uma forma apaixonada se entregam, mas com o tempo vão deixando as atividades, as frequências que tinham em orar. Então, esse versículo, ele traz para nós a seguinte mensagem: se você antes dedicava um tempo para oração, para ler a palavra, para servir ao próximo, volte a realizar esses trabalhos, porque, gente, nós temos que ser constantes em tudo aquilo que nós
fazemos. E se você precisa do renovo do Senhor, que você peça a Ele, pois o Espírito Santo, através da sua presença, pode derramar na sua vida o renovo do primeiro amor. E quando nós falamos, gente, das nossas relações, dos nossos relacionamentos, já que nós estamos entrando na Semana dos Namorados, no mês do amor, que é o mês de junho, muitos relacionamentos eles acabam se degradando ou se desgastando porque as pessoas elas deixam de estar atentas aos pequenos detalhes que antes, no começo, no início, não era assim. E aqui vão algumas dicas, né, para você voltar às primeiras atitudes e aquecer aí o seu relacionamento para que ele seja duradouro. Reserve um tempo para os dois. Não perca o interesse pelo que o parceiro tem a dizer. Resgate o hábito de demonstrar afeto. Experimente novidades na relação. Se proponha a conhecer novos lugares e viver novas experiências. Sempre que possível, elogie o seu parceiro com mais frequência e divida as tarefas domésticas. Gente, voltar ao primeiro amor, tanto na fé quanto nos nossos relacionamentos, fazendo tudo com ânimo, com esmero, com delicadeza, dando o seu melhor, com certeza vai produzir resultados positivos e você vai viver uma jornada feliz aqui neste mundo. Bom, hoje às 18h30 eu estarei na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, ali na rua José Alves Garcia, número 1870, no bairro Marta Helena. E você é o meu convidado. Bom, gente, que vocês tenham então uma boa semana. Vamos começar este mês então com muito amor, né? Cultivando os nossos afetos, relacionamentos, fazendo bem. E esse mês tenho certeza que já vai ser muito abençoado. Então, até a próxima.